Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que nos visitam, a nossa quinta-feira, ela é a nossa escola bíblica. Nós não temos escola bíblica dominical, como as demais igrejas, pela manhã. Então a nossa escola bíblica é na quinta-feira. Aleluia. Efésios 6, versículo 10 ao 12. Amém? Amém. Nos acharam? Vamos ler? Está escrito assim no Santo Livro. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Até aqui tem a maldade em nome de Jesus. Aleluia. Amado, e como é na forma de estudo, o irmão pode participar, pode cooperar, contribuir, levantar a mão, agregar, tem a total liberdade de participar. Tá ok, meus amados? Quinta-feira passada, eu preguei mais desse texto aqui, o versículo 10, onde o apóstolo Paulo, ele introduz essa nova sessão, dizendo para os irmãos efesianos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E eu trouxe ali um exemplo que, quando nós vamos para a academia, fazemos uma dieta, temos ali uma boa nutrição, cuidamos do nosso corpo, e isso é legítimo, isso é correto se fazer, até porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Paulo ainda vai dizer em Corinto que nós fomos comprados por bom preço e devemos glorificar a Deus dos nossos corpos, porque nossos corpos não são nossos, mas sim do nosso Deus que nos comprou. E como que o Senhor nos comprou? Na cruz, no Calvário, dando ali a sua vida por mim e por você. Então é isso que o apóstolo Paulo queria fundamentar na mentalidade, no espírito dos efesianos. O que? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E o que é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? O Evangelho, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, que Paulo disse que é loucura para os que perecem, mas para nós é o que? O poder de Deus. Então nós devemos se fortalecer, sermos fundamentados, amados, no Evangelho, na cruz de Cristo, fundamentado naquilo que foi realizado na cruz, porque se isso não for impregnado em nossa mentalidade, amado, facilmente nós vamos ter dubiedade de caráter. Dubiedade de caráter, o que é isso? Dúvida, questionamento, indagação e não convicção, porque o Evangelho é convicção, é certeza, é fé. Hebreus 11:1 vai falar o quê? Que a fé é o quê? Não, vocês não almoçaram. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quem teve corona sou eu, perdi a alma, vocês estão com alma. A fé é o quê? Firme fundamento e a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Então é firmeza, é convicção. A palavra grega aplicada ali, fortalecei-vos, é obstinados. Obstinados, convicto. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala: uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de
mim, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu esqueço, eu avanço. O que é avançar? É prosseguir, é ser obstinado, é ter uma convicção, é ter uma certeza, é correr a boa carreira. Então, quando eu tenho isso arraigado, fundamentado em mim, amado, o diabo não me para, a adversidade não me para, o pecado não me para, porque eu tenho um foco, eu tenho um alvo, e ele tem que ser atingido. Qual? Cristo Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo a Colossenses 1:27, ele diz: Cristo em vós é o quê? Cristo em vós é o quê? A esperança da glória. A esperança da glória. Então nós temos que ter essa convicção, esse fortalecimento no Senhor, na força do seu poder. E o que é Cristo? A cruz, o Calvário, o que ele realizou na cruz. Se não, vejamos Colossenses capítulo 2, abra junto comigo, por gentileza. Algum irmão, por favor, se habilite. Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses 2? Isso, Colossenses 2, 13 a 15. E depois outro irmão leia, por gentileza, Mateus capítulo 12, 25, 26, e depois pula para o 29. Você vai ler, Marcelo, Colossenses? Então leia então, minha irmã Elaine Mateus. Oi? Tá, Mateus? Então vai, Marcelo, já abriu? Vai lá. Colossenses 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne... Só um detalhe, mortos no quê? Nos pecados. Nos pecados. Quando Deus estabelece o homem, constitui o homem, coloca no jardim, ele dá uma ressalva só. Qual é? De toda árvore do jardim tu pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comer, não poderias comer, porque no dia em comer, certamente vai o quê? Morrer. E aonde que nós morremos? No pecado, por causa da desobediência. Adão, ele perdeu a obstinação, o fortalecimento. Adão deixou de obedecer. Lembra, só um momento, Marcelo, só para recapitular. Lembra que eu trouxe que o contexto do texto que Paulo está aplicando aqui é a submissão. Lembra? A submissão da esposa ao marido, os filhos aos pais, dos servos a seus senhores e de todos a Deus. Submissão é a nossa forma de se fortalecer, é obedecer a Deus. Então nós estávamos mortos no pecado por causa de Adão. Continua, meu amado. E na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando aonde? Na cruz. Na cruz. E ao fazer isso, o que vai acontecer? Continua. E despojando os principados e potestades. Despojando, só um momento. Despojar. Paulo falou para a gente se revestir. Amém? Revestir, despojar. Colocar, tirar. Quando Cristo na cruz verte o seu sangue e fala: Pai, está consumado, ele despojou Satanás, ele tirou a vestimenta de Satanás, os méritos de Satanás, os bens de Satanás, que eram as vidas, as almas. Continua, meu irmão. E expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui, ó, despojou os principados, não foi? E potestades. E os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, Cristo, ele triunfou, venceu, ganhou, saiu vitorioso dessa batalha. Mateus, vai lá, meu irmão. Mateus capítulo 12, versículo 25, 26 e depois o 29, para não ficar tão extenso. Pode ler, meu irmão. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como
Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Amém. Até aí. Obrigado. Então, quem é esse homem valente aqui? Do que Cristo está falando dentro do contexto que ele está dizendo. Quem é? Satanás, amém. Ele não está falando de nós explicitamente, ele está falando explicitamente de Satanás. Aqui, note no texto, amado, preste atenção. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Os escribas e fariseus estão acusando Jesus de realizar aquele feito de expulsar um demônio pelo poder de Beelzebul, pelo poder do próprio diabo. Jesus falou: não, vocês estão cometendo uma blasfêmia. Eu não faço isso pelo poder do diabo, eu faço isso pelo poder de Deus. Aí ele usa esse exemplo de que alguém entra na casa do homem valente e furta os seus bens. O que era o bem do diabo? A nossa vida, a nossa alma. E Cristo foi lá e conquistou na cruz. O que o homem perdeu no Éden, Cristo conquistou no Calvário. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Por isso que nós temos que ter uma convicção absoluta do feito de Cristo. Senão, o inimigo de nossas almas, primeiro, ele tem algo que a gente precisa aprender com o diabo. O quê? A perseverança. Tem uma coisa que o diabo é perseverante, meu amado diabo, meu amor. O diabo não para, o diabo não desiste, ele não cansa, ele também de alguma maneira não se afadiga, ele não desiste de mim e de você. Escute o que eu vou te falar aqui. Ele não ficou feliz que você veio aqui, ele não ficou feliz que você abriu a Bíblia, ele não ficou feliz que você leu a Escritura, ele não ficou feliz que você cantou, ele não ficou feliz que você saiu da sua casa. Mas nessa noite, ó glória, pelo poder do Espírito Santo, Satanás perdeu para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz, ó glória, e conhecereis a verdade de fato vos libertará. Então nós precisamos se fundamentar nas Escrituras. Se não, vejamos Marcos capítulo 4, aleluia, vai lá na parábola do semeador. É importante essa introdução para a gente chegar nas hierarquias. Nós vamos falar hoje só sobre as hierarquias que Paulo listou aqui. Olha isso aqui, meu irmão. Olha isso aqui. Repete aí, pastor, por favor. Marcos capítulo 4. Deixa eu achar aqui também. Aqui, ó. Marcos capítulo 4, versículo 14. Acharam? Marcos 4:14. O que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem quem? E o que ele faz? Ele tira, ele rouba, ele arranca, ele remove. Então, qual o intento sempre do diabo, amado? É arrancar do meu e do seu coração a palavra semeada, a palavra posta. Salomão, ele disse, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Porque procedem todas as saídas da... Então a gente protege tudo, mas não protege o nosso coração. A gente bota seguro na casa, seguro no carro, seguro de celular, seguro de vida, mas seguro de alma a gente não quer fazer. E o seguro de alma é guardar o nosso coração para que o diabo não venha e roube a palavra. E ele diz, e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte que receberam a semente sobre pedregais e que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a despeito da conquista, a despeito de Cristo vencer, nós temos um percurso, uma caminhada, um processo,
um caminho. Então a vida cristã não é um parque de diversão, não, amor. Nós cuidamos do corpo físico, mas também devemos cuidar da nossa vida espiritual. Espiritual, oração, leitura sistemática da palavra, vida congregacional, oração, comunhão, partir do pão. Atos 2, abra aí. Vai lá. Atos 2. Isso aqui é escola bíblica, amém? Não tem revista não, é palavra de Deus. Atos 2, algum irmão coopere aí. Atos 2, 46, se eu não me engano. Diariamente perseveravam não ao mesmo tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, vai lá, meu. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia. Aqui o versículo 42, é esse aqui que eu queria verdadeiramente ler. Ó. Versículo 42. E perseveravam no quê? Na doutrina. Olha a perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E que doutrina era essa dos apóstolos? A doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. O ensino de Cristo. Doutrina é ensino, amém? Então é o ensino de Cristo. Quando Cristo ele começa a pregar o Sermão do Monte, o versículo 2 de Mateus 5 diz assim: e abrindo a boca os ensinava, doutrinava, disciplinava. Então ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, a segunda coisa, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia o quê? Temor. E a Bíblia diz o quê? O temor é o Senhor, o princípio da sabedoria. Então tinha palavra de Deus, tinha comunhão, e o que o diabo odeia é o quê? A comunhão. Tanto que o provérbio diz, né? 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª, a alma dele abomina. O que o quê? Que semeia. O diabo ama divisão. O diabo ama picuinha. O diabo ama disse-me-disse. O diabo ama fofoca. O diabo ama fofoca. Então note como é importante, amado, nós termos o ouvido aguçado para aquilo que Cristo nos passou, por aquilo que está escrito. Guardar de fato a palavra na tábua do nosso coração. Salmo 119:11 diz: Senhor, escondi a tua palavra onde? Para fazer o quê? Para não pecar. Para não pecar. Aí vem Paulo e profetiza: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando o quê? Ouvido. Mas ouvido a quem? A Deus? A quem? A espíritos enganadores. E doutrina de quem? Doutrina de demônio. Não ensino de Cristo, mas ensino de demônio. Você tem noção da gravidade do que é isso? De que é alguém subir num altar e ao invés de ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, e ensinar a doutrina do próprio diabo. E a Bíblia diz que essas pessoas vão se apostatar da fé, recuar, retroceder, e vão dar ouvido ao ensino das trevas. Porque não perseverou, não se atentou, não guardou, não se fortaleceu, se robusteceu. Houve dubiedade na mentalidade. Eu quero ler um texto aqui, Tiago 4:8. Tiago 4:8. Se você for rápido de endereço, vai lá. Porque não adianta, amados irmãos, você entender sobre hierarquias espirituais e você mesmo não se conhecer. Você mesmo não conhecer, Tiago 4:8. Você não conheceu o Senhor, não conheceu o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus fará, como você deve lutar. Tiago 4:8.
Tem alguém com a King James aí? Não? Está com a King James? Leia aí, por gentileza, meu irmão Henrique. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. De duplo ânimo. Essa daí é King James mesmo? É. King James? Deve ser uma outra versão, então. Que essa versão que eu tenho aqui, deixa eu abrir ela aqui. Nessa versão aqui diz assim, ó: achegai-vos a Deus, e Ele se acolherá a vós, a todos vós. Purificai, pecadores, as vossas mãos, vós que tendes a mente dividida pelas paixões. Purificai o coração, mente dividida pela paixão. Não sabe se serve a Deus ou se serve o mundo. Não sabe se serve a Cristo ou o diabo. A mente dividida. Então, eu e você, nós temos que ter convicção, meu irmão. Convicção. Por quê? Paulo falou para a gente estar firme contra as astutas ciladas. Porque o que é isso? Astutas é metodeia no grego. Metodeia é arte, artifício, truque, malandragem, efeito. Satanás, ele é mestre, amado, em elaborar truque, efeitos, malandragem. Ele é mestre em ludibriar, amado. Ele enganou anjo e não enganará a nós. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. O ditado é correto, amado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Diga. Diz assim, nesse versículo, né? Qual? De Tiago? Tiago 8, né? Sim. 4, 8. Cheguem-se a Deus e Ele se chegará a vocês. Lavem as mãos da maldade. Lavem as mãos da maldade. Pecadores. Lavar a mão da maldade. A Bíblia dá um exemplo maravilhoso do efeito da palavra de Deus. Jesus, ele disse, João 15:3, vós já está limpo pela palavra. Ele diz, limpa aí a mão. Não é para a gente ir na água, deixa eu lavar minha mão aqui, que Jesus falou, para lavar a mão, né? Porque está sujo de pecado. Não é isso, ó. É lavar a nossa mão. Mão fala de trabalho, de feito, de ação. A maioria do nosso trabalho a gente faz com o quê? Com a mão. Então ele está falando, se purifique da palavra com os seus feitos, que só leva ao pecado. É isso que ele quer dizer. Continuando. Lave as mãos da maldade. E aquele cuja vida não está decididamente com Deus, revejam os vossos intentos. Rapaz, essa tradução é violenta, hein? Essa é boa demais. Aquele que não está decididamente convicto em Deus. Aquele cuja vida não está decididamente com Deus, revejam os vossos intentos. Olha isso, ó. Deixa eu ler o 9, está cheio de Leu o 9 aí, meu João. Pensem na vossa miséria moral e Ó. lamentem o que fizeram, arrependidos, que o vosso riso se transforme em tristeza e a vossa alegria em choro. Olha isso. Então, nós temos que ter essa convicção, essa certeza do feito de Cristo, que não foi brincadeira, amado. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões e transpassado pelas nossas iniquidades. E a gente vai ver aqui no conceito das hierarquias espirituais que tem um demônio específico só para isso, só para promover isso, iniquidade, depravação. Então não é brincadeira as nossas ações, não, amado. Não é por acaso. Nós temos que discernir que o mundo espiritual ele é extremamente real. Que tudo que acontece não é por acaso. Há influências, amado. Há influências. Então vamos lá para o versículo 12. Podemos prosseguir? Podemos ou não? Quem quiser agregar, fala. Versículo 12. Outra tradução aqui diz: portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo ele começa dizendo: a nossa luta não é contra seres humanos. Lembra do contexto? Ele estava falando de mulher, marido, filho, sociedade.
Então ele está falando, a nossa luta não é contra as pessoas diretamente. Nossa luta não é contra nossa esposa, marido, filho. Nossos litígios não é contra seres humanos. Nossa guerra, nossa militância não é contra os humanos, mas sim contra principados. Principados. É o primeiro que Paulo lista. Primeiro você tem que ter em mente que Paulo, ele está em Roma. Ele está no sistema romano, em que tinha ali todo um exército. E Paulo está observando o exército romano, a armadura romana, toda a organização do exército romano, as hierarquias de patente que existe em um sistema militar. E Paulo está trazendo esse exemplo do sistema militar para um exemplo de um sistema perverso, maligno, diabólico. E o cabeça que Paulo lista aqui é o principado. Principado. Que significa o que no grego? Significa a pessoa ou coisa que começa, o líder de nações, reinado, magistrados de anjos e demônios. Então ele está falando de um cabeça, de uma liderança, de um líder de nações. Não é qualquer coisa. Note que o grego fala de uma pessoa ou coisa. Trata o diabo como uma personalidade. E tem muita gente que nem acredita mais em demônio. Tem muita gente que não acredita em Satanás. E aqui a apologia não é aos demônios, pelo contrário, é pelo poder de Deus. Ó. Mas para a gente lutar contra alguém, a gente tem que entender quem é o nosso adversário, sim ou não? Você vai lutar no UFC, o cara te dá o adversário, tá lá. Vou lutar contra o Anderson Silva. Rapaz, tem que pegar os DVD dele e ver. DVD, olha o Cascudão agora. Cascudão DVD, tu vai no YouTube agora. Tu pega lá os vídeos dele e vai. E tu começa a mapear as técnicas de um Anderson Silva. Qual o golpe mais poderoso que ele dá? Eu tenho que estudar. Então ele trata como uma persona. Uma persona. E não é qualquer persona. É o líder de nações. Reinado, magistrado de anjos e de demônios. Vamos ver isso? Daniel 10, 12. Vamos lá. Principados. Se alguém achar, pode cooperar. Daniel 10, 12. Daniel 10, 12 e 13. Vai ver? Pode ler, meu irmão. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas. As suas o quê? Orações. Daniel estava fazendo o que então? Orando. Não, mas no processo de oração, o que ele estava exercitando? Fortalecendo o seu espírito. Vida de oração. Ok? Continua, meu irmão. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Olha aí. Então você percebeu? Daniel estava lá, estava orando, buscando a Deus uma resposta. Buscando a Deus ali algo para trazer tranquilidade, apaziguamento na sua alma, no seu espírito, uma resposta. Daniel pôs-se a orar junto ao rio, e Daniel estava ali, clamando incessantemente. A Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel pôs-se a orar, no primeiro dia que ele pôs-se de joelho, em prol daquela causa, daquela demanda, Deus já tinha ouvido a oração, Deus já tinha enviado resposta, por meio de quem? O mensageiro, um anjo, Gabriel, e ele desce para dar essa resposta. Mas quando ele desce, a Bíblia diz que um príncipe, um principado, um líder veio para contender, travar uma batalha e impediu Gabriel de enviar a mensagem a Daniel. E o que aconteceu? Ele disse que, aí ele diz aqui, ó, e pôs-se de fronte de mim 21 dias. Então esse príncipe colocou-se embarreirando o mensageiro de Deus a enviar, a dar a resposta
a Daniel por 21 dias, amado. Mas no primeiro Deus já tinha enviado a resposta. No primeiro Deus já tinha ouvido. Aqui eu já aprendo uma coisa, o quê? Não pare de clamar até que Deus responda. Não desista na oração. Não retroceda, não recue. Ah, Deus não me respondeu, eu vou parar. Não. Seja obstinado, amado. Porque certamente possa estar acontecendo uma batalha espiritual para que a resposta chegue até você. E esse príncipe da Pérsia pôs-se na frente dele 21 dias. E teve que vir um outro principado. Quem? Miguel. Porque 2 patentes altas. 2 patentes iguais. Gabriel não podia. Ele falou, não deu. Aqui para mim limitou-se. Teve que vir um outro da mesma patente. Era um principado regional. Da onde? Da Pérsia. Nações. Deixa eu falar uma coisa para você. Há principados em nações, amor. Por exemplo, o que vem acontecendo, se eu não me engano, no Canadá ou na Dinamarca, que foi aprovado em 2016, amor. O casamento de homens com animais. O homem, se ele quiser, ele pode casar com um cachorro, com uma cobra, seja lá o que for, com um gato. E ele pode nutrir qualquer coisa, com uma árvore, e nutrir relações sexuais com esses animais. Foi aprovado na nação. Então são nações que são regidas por principados malignos, que influenciam toda a nação em uma característica de pecado. Então, há os principados, há líder de nações. A gente está em Daniel, você está em Daniel ainda aí, Marcelo? Tá? Leia para mim, por gentileza, o versículo 1 e 2. Desse mesmo Daniel 10? Não, Daniel 12. Daniel 12, versículo 1. Isso, Daniel 12, 1 e 2. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberta. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Então, nós vemos aqui nesse texto aqui que Miguel, um principado que guarda o povo de Deus, ele se levantará no tempo de muita angústia, de tribulação, de dor, e vai guardar o povo de Deus. Um principado, uma liderança, que guarda qual nação? Israel, o povo de Deus. Então, há esses principados em nações, espalhados em nações, Estados Unidos, Europa, França, Espanha. A Europa, que foi um continente, amado, que teve um grande avivamento, hoje apostatou. Por quê? Porque principados se arraigaram lá e torceram toda a palavra, amado. Torceram toda a palavra. Judas 1,9 ainda vai dizer assim, acerca dos principados. Epístola de Judas. Judas, que é irmão de Cristo, ou de Jesus, melhor dizendo, né? Judas 1,9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Porque Miguel, quando ele estava com o príncipe da Pérsia, bateu de frente, venceu. Mas aqui ele bateu de frente com o próprio diabo. E ele falou: não, o Senhor te repreenda. Porque o diabo, ele queria pegar o corpo de Moisés, queria apresentar o corpo de Moisés certamente ao povo de Israel, que o povo de Israel ia idolatrar o corpo de Moisés, amado. Ia fazer de Moisés uma estátua, ia fazer de Moisés um Deus. E ninguém é semelhante ao nosso Deus, amado. Homem nenhum. Apocalipse 12. Apocalipse 12, ainda principados. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão.
que batalhavam o dragão e seus anjos. Olha aí, Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. Ou seja, exército, mas tinha liderança, Miguel, e tinha outra liderança maligna, o dragão. Mas a Bíblia diz, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então mostra aqui a derrota das trevas. O dragão perdeu. Quem é esse dragão aqui? Satanás. Tremendo que aquele é dragão. Mas lá no Gênesis ele era o quê? Que transformação, sim ou não? O que é maior, uma serpente ou um dragão? Dragão, né? E quando Deus deu a sentença a Adão, Eva e a serpente, ele falou, tu rastejarás e pó tu comerás. Todos os dias. E o homem foi formado do pó da terra. Então Deus estava estabelecendo, olha só, de toda a produção maligna, pecaminosa que os homens produzirem, você vai se alimentar. E Satanás era uma serpente, hoje é um dragão, se alimentando de pecado. Se alimentando de pecado. Então, cada pecado praticado é nutriente para o diabo. Cada mentira estabelecida é nutriente para o diabo. Ele vai se robustecendo, vai ganhando campo, terreno. Amém, irmão? O segundo, potestade. Ele falou principado e potestade. O que é esse espírito maligno aqui? É uma habilidade ou força, o grego quer dizer, uma habilidade ou força com qual alguém é dotado e que ele possui e exercita, ou seja, é uma habilidade, é um poder de influência. Os principados, ele tem um poder de influência, poder de influenciar, manipular, influenciar nações, pessoas, personalidade. Amado, tá aí as redes sociais que não deixam mentir, mano. Tem pessoas aí que tem mais de 200 milhões de pessoas seguindo um homem só. Uma pessoa só. Então a Bíblia diz que as potestades, ela tem uma força, uma habilidade, um poder exercitado para influenciar. E mais o que o grego quer atribuir? Dentro do direito judiciário. Para quê? Mudar a Constituição. Como se tem aqui a nação, que hoje está liberado o homem casar com um animal. Daqui a pouco vai estar liberado para todo mundo casar com criança. Não vai mais ser crime, mano. Por quê? Pela influência das potestades, amado. O grego ainda diz assim, ó, o poder de reger ou governar a autoridade sobre a humanidade, o poder de decisões judiciais. É o poder da influência. Os magistrados, os presidentes, os senadores. Aí você entende um pouquinho de Brasília, né? Oi? Você entendeu? Só tem demônio. O que eles fazem lá influencia, mano. O que eles tramam influencia nações, pessoas, constituição, formação de caráter. Veja Manassés, olha Manassés era o que? Era o rei, uma influência, monarquia. Abra junto comigo aí, 2 Crônica 33, 9. Olha como é que era o poder de influência de Manassés. Segunda Crônicas 33, 9. Depois o irmão lê para mim aí, 1 Reis 22, 20 a 23. Posso ler? 2 Crônica 33, 9 diz assim: e Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então Manassés, sendo uma influência, o que ele fez? Ele fez errar Judá e os moradores de Jerusalém. Você já viu aquele tipo de pessoa que só te leva para furada? Já viu aquele tipo de pessoa que só te chama para beber? Já viu aquele tipo de pessoa que só te chama para fumar?
Já viu aquele tipo de pessoa que só chega na sua orelha para contar fofoca? É esse tipo de demônio aí, que chega e influencia, induz. O Diácono Jorge ele fez uma dinâmica muito interessante lá no centro de recuperação. Pegou um cadastro, não foi, Jorge? Pegou um cadastro e ele espalhou o cadastro na mão de todas as pessoas que estavam lá no culto. E ele deu uma tesoura na mão de cada um. E ele falou, você falou o quê? Corta o quê? O poder da tesoura. Aí ele falou, vocês estão vendo esse cordão? Vocês estão vendo a tesoura? Ele, ok. Isso aqui é um poder, é uma tesoura. A tesoura ele tem um poder. E você tem o direito de exercer o poder dela e não exercer. Ok? Aí ele foi e pegou e cortou. Aí ele deu a tesoura para o próximo. O próximo pegou, olhou mais ou menos, não cortou. O outro pegou e já foi logo no cadastro e pá. Aí o outro já pegou, pá, cortou também. O outro pegou e falou assim, é para cortar ou não cortar? Já ficou duvidoso. Aí o outro do lado dele falou assim, corta logo, rapaz. Corta logo, anda logo, corta. Lembra? Pô, eu falei, rapaz, tá montado, hein? Falei, tá montado. Vai cair em nome de Jesus. Corta logo, corta. Aí ele ficou meio naquela... E foi lá. Aí ele foi lá e cortou também. Ou seja, o outro acabou influenciando o outro a cortar. O poder da influência. Um erra, um peca e induz o outro a pecado. É gente que não se contenta em pecar sozinho, quer pecar no coletivo. O sangue de Jesus tem poder. Ele não quer cheirar sozinho, ele quer cheirar contigo, ele quer cheirar comigo. Ele não quer ir para o prostíbulo sozinho, ele quer me levar, ele quer te levar. É esse tipo de demônio que influencia, persuade, que induz, que conduz, que coloca dúvida. Se é para isso, se não é para isso, se é errado, se é tão errado. Então, o que a gente aprende com isso? Cuidado com as suas companhias. Cuidado com quem você anda. 1 Coríntios 15, 33 diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons, e o contrário disso também é verdade. Boas companhias robustece o bom costume, mas a má faz o quê? Corrompe, destrói. Então nós temos que discernir com quem a gente anda, mano. Alguém abriu para mim aí, 1 Reis 22? Primeira Reis 22, 20. 20. Isso. Pode ler, pastor? Pode, fica à vontade, mano. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em remote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, por quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Olha e isso. ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou com mal contra ti. Então, Zedequias, filho de Canaã, chegou, feriu a Micaias no queixo e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tornai a Micaias e tornai a levá-lo. Amon, o chefe da cidade, e Joás, filho do rei. Até aí, tá bom, meu irmão. Até aí. Então você viu aqui? Quem induzirá Acabe? Quem vai influenciar Acabe? Quem vai turbar a mente de Acabe? E a Bíblia diz que saiu um espírito de mentira. Foi diante do Senhor, eu vou. Por que foi? Porque o coração de Acabe já estava tendencioso, amado, a aceitar, a receber a mentira. Já estava propenso. Deus falou, vai. Sabe o que é isso, amado?
É quando Deus ele entrega ao homem a sua obstinação. É quando Deus entrega ao homem os seus próprios pecados. Deus permite o Espírito tomar conta dessa pessoa. Porque Deus já sabe que o coração dessa pessoa está obstinado para o erro. Oi? Fala alguma coisa para essa pessoa, fala a verdade para ela, mas ela não quer a verdade. Ela quer a mim. Tem um texto do Novo Testamento que fala sobre isso. Balaão também, não é? Obstinado. Por causa de quê? Do cacau, pô. Mamão, pô. Mamão. Então, amado, o que eu aprendo com isso? Cuidado com quem anda com você. Cuidado com o que você ouve. Tudo que nós ouvimos tem que estar fundamentado nas Escrituras. Fundamentado nas Escrituras. Senão a gente pode cair no engano. Qual é o terceiro? O terceiro são dominadores. Significa isso? Senhor do mundo, príncipe desta era. Príncipe desta era. Desse sistema que agora está existente. São espíritos malignos que estão influenciando o mundo, o costume, a moda, a cultura. São espíritos que estão aí no cinema, na teledramaturgia, nas séries, que influencia a massa. Tem uma série agora que está saindo aí, que fala... Quase todo mundo que vai na barbearia só fala dessa série. Acho que é uma série coreana, japonesa, sei lá. Sei que vocês já ouviram falar. Como é o nome? House. Batatinha frita, 1, 2, 3. É melhor falar língua estranha em nome de Jesus. É como se fosse o primeiro House. House 6? House 6, né? É 6 brincadeiras de criança. É o quê? 6 brincadeiras de criança que eles acabam levando a vida de todas Só as que pessoas. mata. Quem perdeu, Quem perder, paga com a vida. Morre. Por causa de dinheiro. Por causa de quê? dinheiro. Olha aí. No YouTube já tem isso. Como é que é? No YouTube já tem isso. Já tem essa brincadeira aí? Batatinha frita no YouTube já tem. É mesmo? Já tem, já aparece já. Aí. Se não lembrar do nome, é só botar batatinha Batatinha frita frita 2, 3, aí vai aparecer. Já aparece. Já aparece. Aí em forma de desenho? Não, Pode dizer não. Por exemplo, criança, né? Aquele brinquedo colorido, como é que é o nome daquilo? Pop Hits. Que tem Pop Hits. as cores do arco celeste. Poppet. A mãe tem. Tem? Então, aí, Santa. Ó. Vai tomar uma lapada de bobeira. Eu comprei, pastor Ricardo. Onde? Eu comprei, trouxe o Diogo, né? Sim. Ah, foi só entrar dentro de casa e ser jogado fora. Amado, isso é muito sério. Com 4 dias, né, que eu soube disso daí, eu fui para colocar fogo, pois não pegou fogo. Não, pegou. Até para pegar fogo é ruim. O negócio é uma borracha, né? É borracha. Mas- Joguei álcool e nada. Ele ficou praticamente inteiro. Achei impressionante. Aquele é emborrachado, ele é. Silicone. Silicone. Aquele é um silicone. Mas, pastor, aquele brinquedo pareceu no Face, né? O fundamento daquele brinquedo. Aquele Mas o brinquedo, fundamento, meu irmão. ele é para crianças especiais. Aí, São hiperativa, para trazer tranquilidade, Só que paciência. aí veio a moda, né? Aquele brinquedo ele já existia. Só que para criança que tinha. Olha o cuidado de Satanás. Olha o cuidado de Satanás. Se transfigura em anjo de quê? De luz. Aí eles inventaram isso. Inventaram? Era um casal, entendeu? A mulher era bem Um casal gay. Eu fui buscar histórias. Hum. Entendeu? Então, o intuito era esse mesmo, irmã. Colocar hoje em dia para crianças com discurso para ficar calmo. Mas era só para criança com distúrbio, né? Então, mas a origem é lá atrás. Lá atrás. Aí eles inventaram essa coisa. Era um casal, eles criavam brinquedos, entendeu? E ela sonhou com um grande campo de seios. Então ela falou que ela queria que o marido enviasse como se estivesse apertando seios, mamilos.
Então, isso foi criado lá atrás. Os filhos trouxeram isso agora. Os filhos desse casal, que já morreram. Então, eles trouxeram isso. Não, a gente tem que pegar o fundo, a raiz da questão. A questão é sexualidade. É verdade. Aí, As cores, né? Porque as As cores coisas hoje em dia, representam. homossexualidade. por quê? Porque o diabo ele é assim, amado. Ele tem as cores. As cores. Mas essas cores é de quem? É de Deus ou do diabo? As cores não, as cores é do Senhor, né? Porque a representação é dada ao quê? Ao arco celeste, a aliança de Deus com Noé. Sim. Que ele falou, não vou destruir a terra mais por água. E qual foi o símbolo que ele deu para Noé? O arco celeste. E eles não, em nome de Jesus. Arco celeste. Aí o diabo, para afrontar, o que ele faz? Eu vou pegar isso daí, vou distorcer e vou trazer uma influência na juventude, que foi criado com uma intenção boa. A aliança de Deus com o homem é uma aliança boa, não vou destruir mais por água. Ok, aí o diabo fala, eu vou destruir por meio disso daí. Você vê a astúcia, né, pastor? Pegar as brincadeiras que Astúcia. a criança fazia, né, antigamente, né, mas já tinha feito, sem ter essa astúcia. Inocência, pega a inocência para destruir. Aí, os pais tinham uma mentalidade boa, mas os filhos já foram corrompidos na mentalidade. Já foram corrompidos na mentalidade. O Senhor do mundo, o príncipe desta era, desse sistema, manipulou a mentalidade dos filhos, que eram de uma origem, de uma mentalidade boa, dos pais. Vamos lá, Manassés. Manassés era filho de crente ou de ímpio? De crente. Mas Manassés Foi se desviou com força, mano. restaurou. Restaurou, mas se desviou com força. Fez as pessoas errarem, mano. Oi? Fez muita gente errar, mano. Então isso é muito sério. Outro brinquedo que influenciou violentamente, Ben 10. Lembra disso? Nosso pastor teve experiência aí com o negócio de Ben 10, pessoas se manifestando, sim ou não? Não foi isso? Pessoas se manifestando. O pastor, Patrícia, aqui o pessoal foram fazer uma visita. E o quarto da criança era só Ben 10 o tempo todo. Ben 10 na coxina, Ben 10 no prato, na comida, no boné, na blusa, toalha, tudo. Era uma idolatria aquilo ali. Só foi orar. E quem que manifestou? Tu achou que foi a criança? Foi quem? A mãe. Foi isso, meu pastor? Estou enganado? Foi exatamente isso? A mãe era crente. A mãe era crente 19 anos. Tem noção, mano? Então, uma influência, uma manipulação, mano. Então, assim, aí a gente pega, não, mas a origem era essa. Ok, mas você vai permitir? Direito seu, na minha casa não tem, mano. Você fica à vontade. Na minha casa não tem esse brinquedo. Porque a mentalidade deles é incutir através da imagem, que é a alusão à depravação, à sexualidade, ao homossexualismo, e já ir influenciando a geração, as crianças. E por trás disso tudo tem o quê? Um espírito maligno. Um espírito maligno. Ele vem sempre sutil, né? Sempre sutil. Sutil. Parecendo ser bom. Uma coisa que a gente vem... A origem poderia ser boa, mas agora já não é mais. Eu puxei, né? Aí apareceu, aí no Face também apareceu isso, aí eu fui ver também crianças com problemas na mão, né? E problemas autistas, né? Para poder puxar a atenção, né? Sim. Aí sabia que era. Mas não poderia ser de uma cor só? Pastor, 40 anos atrás. quando Aqui com a reportagem, quando fala na palavra do Senhor, né, que a humanidade é caída em pecado e não consegue perceber, né? O Senhor vê que essa série de maldade, essas coisas, atrai a pessoa. Atrai, pô. E a pessoa começa a falar lá no trabalho, também os outros chegam falando sobre isso aí, sobre a série, e não percebe ali o fundo, que a pessoa está jogando a vida fora por causa do dinheiro, para poder essa mal de sexo. E é esquisito que às vezes eles vêm falando essas coisas e eu não sei. Fala, mas tá onde você? Eu estou na terra. Mas eu não vejo, eu não sei. Entendeu, amado? E qual a influência? Dinheiro. Oi? Amém por isso. Então você vê uma luta por dinheiro que a pessoa perde a vida. Aqui, ó. Perde a vida. Isso aqui é os criadores. Ela fala assim, ó. Ela disse ao meu pai, imagine um grande campo de seios.
seios de senhora, em que você pode empurrar o mamilo. Ela era muito aberta, dizia que estava em sua mente. Para qualquer pessoa, diz Boaz Coster, filho de Theo e Ora, que hoje dirige a empresa com o seu irmão Gideon. Esse é o intuito do brinquedo. Entendeu? Isso tem 40 anos atrás. E os filhos recriaram o brinquedo novamente. Olha aí. E o último, para a gente aqui finalizar, que Paulo listou, são as forças espirituais da maldade. Que a palavra grega aqui é poneria, que tem uma etimologia de porneia, que é a palavra grega para prostituição, depravação, corrupção, que são demônios que trabalham na depravação, significado grego, iniquidade, corrupção, malícia, propósito e desejos maus, que é a maioria dos demônios que aí tem, que só leva ao ser humano, a humanidade, a depravação, a iniquidade, a corrupção, a malícia, a sexualidade, o propósito de desejos maus e corruptos. São esses tipos de demônio aqui, que leva as pessoas a caírem. Se não, vejamos aqui rapidamente, para a gente finalizar, Atos 16, diz assim, se for rápido o endereço, vai lá. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, note, saiu uma jovem que tinha um espírito, a palavra grega aqui é essa daqui que Paulo aplicou, forças espirituais da maldade, um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores, a Bíblia diz, dinheiro, dava lucro. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então note que o apóstolo Paulo estava ali pregando, levando a semente, o evangelho. E tinha uma jovem, uma adolescente, seja qual for, que tinha um espírito de adivinhação. E ela começou a falar a verdade, não estava falando mentira. Então tu vê que o diabo, ele é esperto, amado. A palavra grega lá, malandragem, arte, truque. Ele até fala a verdade no início, ou mistura a verdade. Mescla a verdade. Junta o santo com o profano. Ela começou a falar, por isso que a gente tem que ter cuidado com o elogio. Eu tenho. Porque o elogio é um perigo. Ela estava falando a verdade para Paulo. De Paulo e Silas. Olha o que ela estava dizendo, ó. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, eles não estavam fazendo isso? Estavam fazendo isso. São servos de Deus Altíssimo. Era ou não era? Era. E fez isso por muitos dias. Você vai falar? Fez isso por muitos dias, mas só que Paulo turbou-se. Paulo olhou e falou assim: tem cheiro de enxofre ali. Tem cheiro de enxofre ali. E Paulo olhou para o Espírito e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dela. E na mesma hora, saiu. Espírito de depravação. Que espírito é esse? Efésios 2:1 em diante. E ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe, olha ele aí, do poder do ar e do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, na falta de submissão. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, que éramos por natureza destinados à ira. Voltando aqui o brinquedo que eu lembrei aqui nesse texto aqui. Tinha um brinquedo também que tinha assim, ó, Príncipe do Ar, se eu não me engano. Que era um bonequinho careca, que ele tinha um triângulo na testa. Avatar. Avatar? Tem príncipe do fogo, do mar, da água. Dos elementos, né? Isso. Dos elementos. E eu lembro que meu filho era bem pequenininho, da idade da Valentina assim. Minha mãe deu esse boneco pro meu filho. Pra quê, não?
O garoto não dormia nem por nada, verdade não? Não dormia por nada. Por nada. Entrava no quarto pânico. Entrava no quarto não dormia. Entrava no quarto chorava. Falei, tem alguma coisa errada. Dobrei o joelho, comecei a orar, clamar ao Senhor, leitura da palavra, sistemática. Leitura, devocional. Caí em Efésios. Não tem aquela coisa que quando você lê e fala assim, chega, pula. Quando eu leio Efésios, príncipe da potestade do ar, falei, que isso, Deus? Foi no pé de concha, está escondido ali. Está ali. Fui lá e peguei o boneco. Orei. Fogo nele, amado. E não falei nada para o meu filho. Deixei quieto. Botei o garoto e falei, vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Ele entrou no quarto, pequenininho assim, ó. Eu já querendo chocar ele para parar de dormir no meu quarto da nega. Botei ele lá. Aí ele deitou na cama. Orei para ele dormir. Aquela coisa toda. Dormiu como um anjo. Eu falei, rapaz, não é que é verdade? Tinha algo. Era só ver o boneco. Eu não chorava. Era só... Eu não chorava. Queimei o boneco. Acabou o problema. Então são influências, amados. Influências. Tem dois textos aqui também. Tem o texto de Jesus, ele chega na sinagoga. É a mesma palavra grega aplicada ali. Que ele prega na sinagoga e chega lá, tem um homem com espírito imundo. E Jesus pega e começa a pregar e aquele homem se manifesta ali. E Jesus expulsa o demônio. É esse tipo de demônio aqui, amado. Depravação, corrupção, vício, sexualidade, lascívia. É esse tipo de demônio aqui, amado. Qual é a blindagem? É ter a vida entregue a Cristo, amado. É ter a vida entregue a Cristo. E na próxima sessão a gente vai ver a armadura de Deus. Amém, amados? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Que nós vemos. Mas Deus também tem os seus anjos que nos guardam. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministradores de Deus a nosso favor. Lembra de Cristo na tentação do deserto? Mateus 4,10 diz, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos do Senhor chegaram e serviram a Cristo, quando Cristo permaneceu, resistiu, com a palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. O diabo saiu e veio os anjos e serviram. Então, qual o objetivo desse ensino? Primeiro, se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, o Evangelho, a graça, a salvação, os meios da graça. E segundo, entender que tem um sistema que quer nos levar à corrupção, à perdição, mas também tem os anjos de Deus ao nosso favor. E que a gente deve guardar o nosso coração, entregá-lo ao Senhor e viver uma vida de obediência. Amém? Vamos orar em nome